Boa noite a todos, eu sou o Lucas. Simone. Cristiane. Maria Tereza. Neto. Hoje iremos falar sobre os impactos das decisões econômicas nos negócios das pequenas e médias empresas. A economia afeta a vida das pessoas e das empresas. Por isso, é importante que os gestores das empresas estejam atentos ao movimento de mercado, às expectativas políticas e econômicas, tanto nacionais quanto internacionais, antes de tomar as decisões. No comércio de bens, serviços e turismo, as micro pequenas empresas brasileiras, também denominadas de MPE, representam quase a totalidade das empresas, cerca de 99%. Esse percentual já resume a importância social e econômica das micro pequenas empresas. No Brasil, são elas que são responsáveis por gerar emprego em mais quantidade do que os criados de médias e grandes empresas. 52% dos empregos formais no Brasil estão na micro pequenas empresas. As atividades de bens, serviços e turismo, onde as micro pequenas empresas são ampla maioria, participam aproximadamente 70% do PIB brasileiro. No mundo dos negócios, as atenções normalmente se dão muito mais aos grandes negócios porque eles têm estruturas de demandar o governo, têm estruturas de pressionar o governo. Então o governo acaba ficando muito mais pressionado pelas grandes empresas e seus interesses do que pelo universo das pequenas empresas, que são aquelas que com muito menos capital, com muito menos exigências, conseguem gerar o que a política pública mais almeja, renda e emprego. Portanto, quando se olha na política pública, só se olha o PIB. Não se olha aqueles que efetivamente estão como formiguinhas, trabalhando, e qualquer apoio que você der a ele pode dobrar de tamanho. Se você facilita a vida desse pequeno empreendedor e que ele gere um emprego, um só. São 8 milhões de empregos sem notícia no jornal, sem aparecer e sem capital solicitado dos grandes bancos de financiamento de longo prazo para poder expandir. Por setores, as micro e pequenas empresas respondem por 49,4% dos estabelecimentos formais no Brasil, mais de 3 milhões de empresas. O crescimento econômico em 2011 passou a responder por 27% do PIB nacional e, por setor, representa 22,5% nas indústrias, 53,4% no comércio e 36,3% em serviços é gerado pelas pequenas empresas do Brasil. Países que atingiram um alto grau de desenvolvimento socioeconômico, por exemplo, a despeito da crise que a Argentina atravessa hoje, mas a Argentina, nosso irmão vizinho aqui do lado, a presença das micro e pequenas empresas é de 60% do PIB. No Peru, a participação das micro e pequenas empresas no produto interno é de 42%. Nos Estados Unidos, na Itália, acima de 50%. E você vê, hoje nós temos ainda, em relação a esses exemplos que eu dei, uma participação muito baixa, em torno de 27%. Mas se a gente pressupor que houve um aumento de 4 pontos percentuais nos últimos 10 anos em relação a 2011 e que as conquistas do segmento vão continuar acontecendo, ocorrendo, e maior preocupação vai ser das políticas públicas em permitir um tratamento diferenciado para que os micro e pequenos negócios possam crescer e dessa forma se expandir e, quem sabe, explodir, disseminando mais ainda novos negócios, a gente pode imaginar que até 2020, por exemplo, a gente vai ter uma participação em torno do PIB em torno de 30% a 32%. Ou seja, a gente está caminhando um grau de desenvolvimento para atingir as nações que eu citei anteriormente, que tem um patamar da presença das micro e pequenas empresas
acima de 50% do PIB. De acordo com a CNC, o crescimento da importância econômica e social das micro e pequenas empresas, especialmente no comércio de bens, serviços e turismo, tem sido acompanhado com um conjunto de iniciativas visando a consolidação dessa tendência e o fortalecimento de seus representados. Isso para a Confederação é de uma importância muito grande, porque o crescimento do Brasil depende muito da pequena empresa. A pequena empresa precisa se preparar para dar essa resposta ao Brasil. Nós estamos engajados nesse trabalho, a Confederação coordena esse trabalho das federações nos estados com excelentes resultados. E a importância do SESC e do SENAC nesse trabalho é muito grande. Nós preparamos o pequeno empresário, nós preparamos as pequenas empresas para que elas possam participar do mercado, participar com qualidade no seu serviço e oferecer aquilo que, na verdade, o Brasil precisa. Os indicadores econômicos permitem conhecer a situação da economia e realizar projeções. Por isso, é muito importante que as empresas observem as alterações do mercado em que atuam. É preciso conhecer os hábitos dos consumidores, as inovações e principalmente a concorrência. Alguns fatores externos, como inflação, índice de emprego, taxa de câmbio, exportações, consumo, são importantes indicadores da economia e precisam ser considerados antes das tomadas de decisões das empresas, pois podem afetar suas vendas, seus custos e as contratações. Para verificar o nível de atividade econômica, é necessário acompanhar o desempenho do PIB, se está crescente, decrescente ou estagnado. O consumo das famílias é acompanhado pelo ICF, que é a intenção de consumo das famílias. A taxa de câmbio para as empresas que utilizam materiais importados, que sofrem com as alterações do dólar, porque a taxa de câmbio afeta notadamente empresas que importam. Qualquer alteração na taxa de câmbio pode ser prejudicial aos segmentos que concorrem com os importados, como a indústria têxtil e de brinquedos. Por isso, é importante acompanhar a oscilação do dólar periodicamente. O ritmo de exportações e importações é recomendado observar notícias sobre a balança comercial que são frequentemente divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O nível de emprego, quanto mais pessoas empregadas, significa mais condições de compra. Se a renda aumenta, há mais recursos destinados ao consumo de serviços e produtos oferecidos pelo pequeno e médio empreendedor. A inflação representa a queda do poder aquisitivo do dinheiro em relação à elevação dos preços de bens e serviços. A inflação afeta os preços e também os custos dos empréstimos e financiamentos. Então, para um bom planejamento, os indicadores econômicos devem ser sempre observados. Macroeconomia e microeconomia. Embora esses dois estudos de economia pareçam ser diferentes, eles são realmente interdependentes e complementam-se, uma vez que existem muitas questões sobrepostas entre os dois campos. A macroeconomia busca responder questões como: qual deve ser a taxa de inflação? Ou o que estimula o crescimento econômico? A macro trabalha de forma muito diferente da microeconomia. Ela tenta medir os fenômenos de toda a economia, principalmente através de estatísticas agregadas e correlações econométricas. Já a microeconomia busca entender as escolhas humanas e a alocação de recursos. Se preocupa com famílias isoladas, empresas ou indústrias. Ela mede a interseção da oferta e da demanda nessas faixas estreitas, muitas vezes apresentado graficamente. A análise microeconômica baseia-se principalmente na lógica e mostra como os preços ajudam a coordenar a atividade humana em direção a um ponto de equilíbrio. Este trabalho teve como proposta, através de uma abordagem dos principais indicadores econômicos, estudar os impactos dessas decisões nas pequenas e médias empresas. Foi feito também uma pesquisa sobre macroeconomia e microeconomia. Concluímos que todos esses indicadores são de extrema importância para a tomada de decisão.
Porém, eles devem ser extraídos de lugares confiáveis, como, por exemplo, o relatório Focus do site do Banco Central. Sobretudo, quando esses indicadores estiverem em mãos, é necessário que o administrador tenha conhecimento e habilidade para analisar e interpretar esses dados. Quanto mais precisas e confiáveis forem essas informações, melhor será a delineação do problema e de suas alternativas, permitindo que o administrador direcione seus esforços para a tomada da melhor decisão. A gente fica por aqui, boa noite e até a próxima!